Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário de tijolo TRXF do segmento, basicamente ele é renda urbana, mas ele tem um pouquinho também de logística nele. E no momento o valor atual da cota, meus amigos, é R$ 112,80, ou seja, é um fundo de base 100. Nas últimas 52 semanas bateu uma mínima de R$ 101,58 e uma máxima de R$ 115,12. E o dividend yield dele está 9,44, que é um dividend yield bom, considerando que ele é um fundo de tijolo. Os fundos de tijolos, os mais tops, trabalham nessa faixa entre 9,5 mais ou menos e 12, mas esse aqui está com rendimento bem legal e ele ainda tem a vantagem, tanto o TRXF como o HGRU, por exemplo, eles vendem muitos imóveis e acabam repassando os lucros dessas vendas para os cotistas. Normalmente tem um ganho de capital e um ganho de capital relevante que eles repassam para os cotistas ou eles colocam no caixa para aumentar o que eles chamam de guidance, ou seja, a distribuição de dividendos durante o semestre. Recentemente ele aumentou o guidance deles e a gente vai mostrar isso daqui a pouquinho no relatório de julho, que se refere aos pagamentos que foram feitos agora no mês de agosto, ou seja, é o relatório mais recente do fundo. A gente vê que o valor patrimonial da cota dele é R$ 106,05, ou seja, o P sobre VP dele está 1,06, ou seja, está 6% acima do valor patrimonial da cota dele. Lembrando, meus amigos, que isso é normal para fundos de tijolos, principalmente no momento atual que está em alta o mercado. Teve um momento, principalmente no começo do ano, final do ano passado, começou a cair e ficou nesse começo de ano até mais ou menos março, começo de abril, os fundos de tijolos estavam em baixa e por isso a maioria estava trabalhando abaixo do valor patrimonial. Estavam descontados alguns com 0,80, 0,90 e esses fundos estavam muito descontados. A maioria, os grandes fundos, fundos bons que estavam com distribuição de dividendos bons, cresceram muito, principalmente a partir de final de março, mas a maioria mesmo a partir de final de abril subiram muito e se valorizaram demais e vários estão aproveitando esse crescimento para fazer emissões. Inclusive o TRXF também fez emissão recente e ele já é um fundo que eu não considero mais pequeno. Ele já é de porte médio, digamos assim, porque ele já ultrapassou a barreira de 1 bilhão, caminhando para 1,5 bilhão. A gente vê que ele tem uma quantidade de cotistas bem boa, 103.828 para um fundo de base 100, é uma quantidade de cotistas bem boa. Ele foi lançado na bolsa em 2019, ele está próximo de completar 4 anos. A gente vê que o rendimento médio mensal dele nos últimos 2 anos é 84 centavos, mas lembrando que esses fundos de tijolos, eles reajustam os aluguéis deles todo ano tem reajuste, normalmente pelo IPCA, se eu não me engano o TRXF também é pelo IPCA. Então com isso, o que acontece? O normal é sempre, todo ano, cada ano que passa, aumentar o nível de distribuição, porque vai aumentando o patamar, porque os rendimentos recebidos vão ser maiores por causa dos reajustes dos aluguéis. E a gente vê que isso acontece mesmo aqui com o TRXF, ele já começou a distribuir 90 centavos desde o mês passado, tá aqui 90 centavos, o que dá um yield para ele de praticamente 0,80, é 0,79,5. E a gente vê também que a liquidez diária dele é muito boa, 4.327.000, é uma liquidez muito boa, ou seja, é muito fácil comprar e vender cotas do TRXF na bolsa. A gente vê que no ano passado, no começo do ano passado, em janeiro ele estava distribuindo apenas 80 centavos, aí manteve, olha aí, é como um relógio, 80 centavos, 80 centavos, 80 centavos, aí subiu. Em maio passou para 85. Em junho deu uma porradinha, R$ 1,05. Vários fundos imobiliários de galpões logísticos, às vezes também de shoppings e de renda urbana, eles acumulam valores e dão uma porrada no último mês do semestre, ou seja, em junho e em dezembro. Você vai ver que isso é uma característica aqui do TRXF que ele fez no ano passado. Esse ano parece que não, mas no ano passado ele fez, ó, 1,05 aqui, aí voltou a 85, 85, 85, 85, 85, 85 e paulada de novo, R$ 1,20 em dezembro. Aí voltou aqui para janeiro, 85, 85, olha aí, 85, 85, 85, é um relógio, né? E a partir de junho, 90 e 90 em julho também. Ou seja, agora ele já aumentou o guidance dele e já vai começar a distribuir nessa faixa de 90. A gente vai ver agora mais detalhes no relatório gerencial dele do mês de julho, como eu falei, referente aos pagamentos feitos em agosto. E meu amigo, se você ainda não está inscrito nesse canal, não pense duas vezes, se inscreva agora, deixa o likezão e também ative o sininho. E se você quer ajudar a ter mais conteúdo de fundos imobiliários, chegue junto, assista todos os vídeos de fundo imobiliário, até aqueles que você não gosta, porque assim a gente consegue mais views e pode lançar um vídeo extra na quinta-feira. E se você quer ter aquele vídeo só seu, fica a dica aí. Amigo, você quer me ajudar a acelerar o pagamento do
YouTube para eu conseguir pagar aqueles conteúdos pagos que eu sempre falo para você. Então você vem aqui abaixo do vídeo, clica no valeu, vai abrir essa janelinha, você doa a partir de R$2 e aí no próximo vídeo eu te agradeço pela doação. E se você doar a partir de R$20, você coloca aqui no comentário o ticket que você deseja e eu vou analisar para você no próximo vídeo, seja ele de fundo imobiliário, Fiagro ou ação. Muito obrigado, valeu! Estamos aqui no relatório gerencial do mês de julho do TRXF e como eu nunca li, é a primeira vez que a gente está trazendo esse fundo imobiliário aqui para o canal, eu vou ler a questão do objetivo aqui. O objetivo desse fundo de investimento imobiliário, com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas, através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio de aquisição, de desenvolvimento, ele também faz desenvolvimento de ativos, venda de imóveis locados, preferencialmente para grandes empresas com contratos de longo prazo. A gente vai ver daqui a pouco detalhes sobre isso, mais detalhes aqui. A gestora, para quem não conhece, é a TRX Gestora, por isso que o nome do fundo é TRXF, só colocaram um F no final. A data de início, como eu falei, foi em 2019, tá para completar 4 anos, 15 de outubro completa 4 anos. O administrador é a BRL Trust, ele tem uma taxa de administração de 1% ao ano sobre o valor de mercado, é bom porque ele diz exatamente sobre o que é. Tem alguns que colocam 1% ao ano, mas não diz sobre o que é, aqui é sobre o valor de mercado do fundo, e ele também tem uma taxa de performance de 20% do que exceder os rendimentos distribuídos em relação ao IPCA mais 6% ao ano, ou seja, o benchmark aqui do fundo para a taxa de performance é IPCA mais 6%. Mais detalhes aqui, a gente vê o número de cotas emitidas, o número de cotistas, que a gente já viu também no Status Invest. A gente vê que a vacância física está zero, a vacância financeira está zero, isso é muito bom. A gente vê que o valor patrimonial do fundo é praticamente 1 bilhão e 300 milhões, mas o valor de mercado atualmente é 1 bilhão e 353 milhões, como a gente viu, ele está trabalhando acima do valor patrimonial dele. O valor patrimonial da cota é R$106, mas o valor de mercado do fechamento do relatório era R$112,85. Data base aqui, 31 de julho. Vamos às principais novidades aqui do fundo. Conclusão da venda da loja Pão de Açúcar de Indaiatuba, em São Paulo, que foi feita no dia 26 de julho e foi concluída a venda desse Pão de Açúcar. O valor da transação foi de 36 milhões e 300 mil. O fundo recebeu naquela data 25 milhões e 410 mil, sendo que o saldo será recebido pelo TRXF em 12 parcelas mensais que vão ser corrigidas mensalmente pelo IPCA. Por falar nisso, isso me lembrou que também teve uma venda recente agora de uma loja do Grupo Pão de Açúcar também, lá em Teresina, Piauí. Isso não aparece nesse relatório, porque foi feita recentemente, semana passada. Então deve aparecer no relatório do mês de agosto, que deve sair nas próximas semanas. Daqui uma semana, 2 deve estar saindo já o relatório de agosto. Teve a alteração do guidance, que eles chamam de alteração positiva, porque foi para mais, né? Que passou a ser 0,85 a 0,90 e antes era 0,80 a 0,85. Ou seja, ele está pagando o máximo do guidance dele no segundo semestre de 2023. Aí ele fala da distribuição mensal, no final do mês de julho, a gente viu que ele distribuiu 90 centavos por cota. A ABL, a área bruta locável do fundo, é interessante, 524 mil metros quadrados. O fundo tem 52 imóveis, mais 37 são diretamente conectados ao TRXF, pertencem ao TRXF. 17 desses imóveis são via TRXB, que é um fundo da mesma gestora que faz parte do portfólio do fundo. Aqui ele mostra pra gente coisas interessantes, isso aqui a gente já viu esse começo, basicamente, então não vou falar dele, mas ele fala também da subscrição da 8ª emissão de cotas do fundo, que teve esses códigos aqui de negociação na bolsa, e esse aqui também, onde o pagamento vai ser realizado no dia 14 de agosto, ou seja, já passou. O resultado do mês foi impactado positivamente, de forma não recorrente. Por qual motivo? Exatamente pelo motivo que a gente já viu, a venda da loja do Pão de Açúcar de Indaiatuba. Além disso, teve outras operações de venda e compra de CRIs e fundos imobiliários, ou seja, ele também tem um pouquinho de CRI e fundo imobiliário na carteira, no portfólio do fundo. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Aqui temos a DRE do fundo, do mês de julho. Aí ele mostra aqui as receitas que ele teve. Receitas imobiliárias, 21 milhões e 492 mil. Rendimentos mobiliários, 3 milhões e 245 mil. Teve mais receitas financeiras de 94 mil, totalizando receitas de 24 milhões e 832 mil. Isso aqui está incluído aquela venda da loja do Pão de Açúcar. Deu bem acima do normal das receitas dele. Aí retira aqui as despesas operacionais. Isso aqui é a taxa de administração e as despesas financeiras, que no caso aqui ele diz lá embaixo que isso aqui são despesas com securitização, totalizando 4 milhões de despesas, e o resultado operacional final
ou seja, o lucro, 20.413.000, resulta R$ 1,70 por cota, mas a distribuição foi de apenas 10.793.000, o que deu 90 centavos por cota, ou seja, ele colocou 93 centavos aqui acumulado na carteira. E ele está com 93 centavos acumulado nos últimos 12 meses. Ou seja, isso aqui ele pode distribuir, por exemplo, no final do ano, em dezembro. O acumulado dele na carteira é de 11.207.000. Aqui ele mostra como é a alocação dos recursos do fundo. Você vê que a maioria é imóvel mesmo, cerca de 69% praticamente imóvel. 26,7%, quase 27%, são cotas do TRXB, que é exatamente um fundo da própria gestora, que ela detém. 17 dos imóveis, dos 52 imóveis do fundo, são indiretamente via TRXB. Ele tem um pouquinho em renda fixa, quase nada, 0,7, um pouquinho em fundos imobiliários, 3,1, e menos ainda em CRIs, 0,9. Em termos de tipo de imóveis, basicamente, ele tem 94,93 em varejo e 5,07 em logística. Basicamente, por isso que ele é considerado um fundo de renda urbana, apesar de ter um pouquinho de logística. A gente vê que a atuação do inquilino, a maioria é atacadista, 53,54%. Ele tem Grupo Mateus, tem Açaí, que são atacadistas, e 34,55% em varejo, exatamente. Grupo Pão de Açúcar, Carrefour, estão nessa categoria aqui. E casa e construção é a Obra Max, que eu falei para vocês, e também a Leroy Merlin. E a grande maioria é contrato atípico, quase 98%, 97,44% e quase nada em contrato típico. Os contratos atípicos são aqueles que têm as multas bem mais pesadas do que contrato típico, que é bem mais difícil de quebrar o contrato. A gente vê que o principal inquilino é o Grupo Açaí, que dá até uma certa segurança, porque a gente vê que o Grupo Açaí é um grupo que tem peso. Eu, por exemplo, só faço as minhas compras no Açaí. E ele também tem muito Pão de Açúcar. Fora um pouquinho de Grupo Mateus, essa é a Obra Max, Leroy Merlin e um pouquinho também de Extra e Carrefour, que a gente vê aqui nesses dois. Aqui tem uma lista dos 52 imóveis do fundo. Ele coloca, inclusive, os imóveis que são via TRXB. É bom porque fica bem claro aqui pra gente. É um dos mais organizados que eu já vi nessa parte de diversificação e dizer qual é o ativo. Ó, aqui tudo Pão de Açúcar. E ele bota qual é o fundo proprietário, ó, que é TRXF, ó, TRXB, TRXB, TRXB. Vários imóveis do Pão de Açúcar são TRXB, mas também tem muitos TRXF. Aqui é legal porque também mostra tanto o perfil, logística, tem só um imóvel, que é aqui no Ceará, mais precisamente em Caucaia, que é uma cidade que fica vizinha a Fortaleza, que a lista, ó, a maioria mesmo é varejo. Eu achei bem estranho, porque ele cita só área do terreno, ABL, própria ABL bruta. Então, eu não gostei dessa parte. Era para ele citar os valores do patrimônio líquido que está atrelado àquele ativo e o valor em reais. Essa parte eu não gostei. E aqui a gente vê mais outros devedores, as cidades. Como eu falei, só tem esse de logística aqui, que é 5% logística e o resto era varejo. Aqui a gente vê o restante das lojas, vários Açaí, como eu falei para vocês, o Açaí é o que ele tem mais na carteira do fundo. E aqui a gente vê todos os estados, ele é bem distribuído geograficamente também. E meus amigos, a gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, inscreva agora, deixa aquele likezão, ative o sininho e me diga aqui, você tem TRXF na carteira? Se não tem TRXF, você tem o que? HGRU? Me diga aqui qual tipo de fundo imobiliário desse segmento aqui de renda urbana que você possui. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!